Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, meu amigo ouvinte, seja bem-vindo ao nosso programa Revista AGECOM, em parceria com a Agência de Comunicação Júnior AGECOM. Você está ligado na Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Aqui você fica por dentro de todas as informações de eventos do seu campus, Teresina e mundo. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Apresentado por minha amiga Mariana Santana e minha amiga Maria Eugênia. Hoje teremos um informe AGECOM com notícias do seu campus, Teresina e do mundo. O quadro que é, teremos dicas de estágio e o quadro Política é a Saída, apresentado por nosso querido professor Robert Bandeira. E quem comanda esse quadro é o nosso colega super competente Carlos Santos. Isso mesmo, Maria Eugênia. Então fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Meu caro amigo ouvinte, no dia 25 de maio, às 17 horas, vai acontecer a oficina presencial com o tema Como manusear o VED-MECUM. A oficina será ministrada pelo advogado e professor da Estácio, Dr. César Augusto, no mini auditório da Estácio Teresina, localizado no Bloco A, Sala A312. O VED-MECUM é um compilado de leis organizadas por especialistas. Esse tipo de material é muito utilizado por estudantes de direito e tem alta relevância e incidência em concursos públicos e no exame da OAB. Os alunos interessados devem se inscrever no CIA. O Renova Estácio já está disponível. Faça sua pré-matrícula 2022.2. Ao renovar a sua matrícula, o aluno tem a oportunidade de indicar as disciplinas que gostaria de cursar no próximo período através da lista de desejos. Ouvinte, os prazos para participar da avaliação institucional 2022.1 vai até o dia 31 de maio. É através da avaliação que é possível fazer melhorias na instituição e ela pode ser realizada no CIA. O curso de arquitetura informou por meio de rede social que dia 27 de maio terá uma oficina criativa de macramê, das 8 da manhã às 11h30, com a professora Mariana Bezerra, no Laboratório de Maquetes L103, da Estácio Teresina. Os participantes da oficina deverão levar os seguintes materiais: um novelo de linha macramê, pingoim ou similar, ou uma unidade de barbante espesso Euro-Roma ou similar com a cor que preferir. Um galho rústico ou vareta de madeira reta para servir como suporte com um comprimento mínimo de 30 centímetros. A Prefeitura de Teresina, através da Fundação Alferraz, em parceria com o Instituto de Gestão e Desenvolvimento IGDS, está lançando novas turmas de cursos 100% gratuitos, que têm como objetivo principal atender a demanda crescente de pessoas que buscam desenvolvimento profissional. O projeto Carreira em Pauta oferecerá os cursos de Inglês Instrumental, Marketing Digital, Recepcionista de Evento, Recepcionistas em Serviço de Saúde. Os cursos acontecerão de forma híbrida, com aulas teóricas virtuais e atividades práticas presenciais. Para se inscrever, basta entrar em contato com o número 869-9563-9261 e garantir a sua vaga. Na última segunda-feira, dia 23, o Ministério Público do Trabalho do Piauí anunciou que o Departamento Estadual de Trânsito fará o seu primeiro concurso público com o objetivo de preencher vagas para diversos cargos. A medida foi definida em acordo com o órgão ministerial, homologado pelo juiz do Tribunal Regional do Trabalho, Gustavo Ribeiro Martim. De acordo com o Ministério Público do Trabalho do Piauí, as equipes averiguaram que o Detran Piauí terceirizava serviços que deveriam ser promovidos diretamente por funcionários do órgão, como os cargos de analista de trânsito, assistente de trânsito, agente de trânsito e ainda aqueles que impliquem em pessoalidade e subordinação direta a pressupostos do Detran, para suprir a demanda de prestação de serviços permanentes.
Segundo o procurador Carlos Henrique Pereira Leite, que participou da audiência que homologou o acordo entre o MPT Piauí e o Detran Piauí, o concurso deve ser concluído com o resultado homologado e divulgado na imprensa oficial até o dia 29 de julho de 2023. Os requisitos previstos da consulta pública estabelecem uma zona de atenção nas proximidades de pistas de pouso e decolagem de certos aeroportos, cuja lista contará na versão final do ato a ser aprovado pela agência. Nas zonas de atenção, as prestadoras deverão observar as regras definidas pela Anatel com relação ao apontamento do feixe principal das antenas, de modo a manter os devidos padrões de segurança da navegação aeronáutica. A medida está sendo tomada apenas por precaução, pois estudos realizados pela agência não revelaram riscos de interferência entre o uso típico de redes celulares na faixa de 3,5 GHz adotada pelo Brasil para o funcionamento da tecnologia 5G e os equipamentos de radionavegação aeronáutica. A consulta pública estará disponível por meio do Participa Anatel até o dia 22 de junho de 2022. A OMS, Organização Mundial da Saúde, confirmou 131 casos de varíola do macaco e 106 suspeitas da doença fora da África desde o primeiro relato de surto, no dia 7 de maio. De acordo com a OMS, apesar de ser o maior surto da doença na Europa, os casos permanecem controlável e limitado. O órgão disse que vai convocar novas reuniões para delimitar estratégias para lidar com a situação. Durante a Assembleia Mundial da Saúde, a diretora da OMS para a Preparação Global de Riscos Infecciosos, Sylvie Briand, disse que o surto é incomum, mas ainda pode ser contido se os países cortarem a cadeia de transmissão, aumentando a conscientização e fazendo com que as pessoas reconheçam os sintomas precocemente. A varíola do macaco é uma doença causada por um vírus, que está estruturalmente relacionado com o vírus da varíola e causa doença semelhante, mas geralmente mais leve. No quadro O que é de hoje, falaremos de um problema recorrente que vem acontecendo nesses últimos dias com pessoas que utilizam de corridas do aplicativo Uber. Como nosso quadro é de assuntos que estão em alta, trouxemos aqui duas pessoas que passaram por alguns problemas com esta empresa. Seja muito bem-vinda, nossa rádio Revista GECOM, Ana Luísa. Conta pra gente a sua história. Olá, eu sou Ana Luísa e eu queria contar um pouco da situação que eu passei com a Uber. Na sexta-feira, eu iniciei uma corrida do Parque Piauí para Vila Irmanduce, à noite. E meu celular descarregou. Mas mesmo assim eu consegui efetuar a corrida, né? No final da viagem, o motorista finalizou a viagem e eu paguei o valor de R$ 21,90. Quando eu fui solicitar a Uber novamente, ontem, segunda-feira, tive uma surpresa de que eu estava sendo cobrada de R$ 182, que eu tinha feito como se eu tivesse feito a viagem de sexta-feira, 7 horas. Ficasse andando 7 horas dentro da Uber, sendo que não ocorreu, sendo que a viagem foi finalizada e tudo. E eu estava sendo cobrada esse valor de R$ 182. Entrei em contato com a Uber só falou que iria retornar esse dinheiro para meu cartão, sendo que a viagem foi paga em dinheiro e também que eu não tinha colocado nenhum cartão. Depois mandei outros e-mails, hoje de manhã, terça-feira, que eu consegui o retorno da Uber. Em relação ao valor, não falou nada, só falou que desculpe pelo transtorno e que já tinha sido retirado o valor da corrida de R$ 182. Até agora foi o que me passaram da Uber, eu estou ainda aguardando ver se eu tenho mais algum outro retorno, mas já verifiquei o aplicativo e realmente foi retirado o valor, né, que estava em débito, mas não sei o que ocorreu para que foi cobrada essa viagem, sendo que o motorista finalizou, né? Porque como meu celular tinha descarregado no dia, então para finalizar a corrida, para mim saber o valor que teria que ser pago, né? Que eu paguei via Pix, ele teria que falar o valor, então ele já tinha finalizado a corrida. Ana, sentimos muito pelo ocorrido e que bom que seu problema foi solucionado.
Como ressaltamos lá no início do quadro, esse está sendo um problema muito constante. Temos aqui uma outra história de um novo contratempo com a mesma empresa de aplicativo de corrida. Fala aqui pra gente, Mariana Alves, o que aconteceu com você? Olá, meus amigos. Seguinte, no sábado, dia 14, no último sábado, acho que não, tá com uns 2 semanas, no dia 14, fui pegar um Uber. A corrida tinha custado R$ 27,90. Paguei essa corrida no Pix e mostrei o comprovante para o motorista, desci ao meu destino. Quando eu cheguei lá, que eu fui pedir Uber de volta para casa, estava constando que eu devia 23 e alguma coisa para o Uber, ou seja, ele só colocou que recebeu uma porcentagem do valor. E até hoje eu não consegui resolver esse problema. Eu já mandei mensagem para a Uber, eu já peguei o comprovante e já mandei para a Uber, que diz que não é o comprovante solicitado pela empresa, que o comprovante que eles querem é com o meu nome, é com todos os meus dados, mas está lá o comprovante, R$ 27,90, pago ao motorista, com o número da conta dele, tudo certinho. Eles não estão aceitando o comprovante que eu estou mandando. Hoje eu procurei a Uber de novo, não obtive nenhuma resposta. Também procurei o Procon e não tive respostas. E, assim, hoje me orientei com um advogado que ele me passou, que eu fosse ao banco, pegasse um comprovante mesmo, um extrato detalhado desse comprovante e que tentasse mais uma vez entrar em contato com a Uber. Se eu não tivesse nenhuma resposta, que eu fosse procurar o Reclame Aqui e também fosse ao Procon. Então, o meu quadro está sem solução ainda, né? Eu estou, inclusive, sem utilizar o aplicativo. Acredito que não vou mais usar, porque eu acho uma falta de respeito da empresa não punir o motorista que faz uma sacanagem dessa. Porque, assim, o que a empresa deveria tirar de fato, que eu acho? Olha, a pessoa está enviando um comprovante com o nome do motorista, os dados da conta desse cara, o horário, o valor. E eles não vão atrás do motorista para... Cadê? Eu quero ver sua conta. Mande um extrato da sua conta para ver se consta lá o pagamento ou não. Hoje eu entrei em contato com a minha gerente. A gerente diz que o dinheiro saiu da minha conta, sim. Então, assim, eu ainda não tive nenhuma resposta da Uber. Estou sem utilizar o aplicativo e acredito que eu não vou mais usar, porque não beneficia a mim enquanto consumidora. Beneficia um cara desse que tem uma má índole. Porque, para mim, eu fiz a corrida, eu paguei, ele recebeu e botou que não tinha recebido. Sim, realmente, essa é uma situação muito frustrante. Chamamos o professor de Direito e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas NPJ, o professor Pedro Henrique Rebelo, aqui da Estácio Teresina, para tirar nossas dúvidas de como proceder nessas situações. Seja bem-vindo, professor Pedro Henrique Rebelo, que já é presença cativa aqui na nossa revista AGCOM. Olá, Mariana. Muitíssimo obrigado pelo convite e fico à disposição. Professor, como devemos proceder numa situação dessas que nossas convidadas relataram anteriormente? Bem, Mariana, como operador do direito, eu entendo que o contato com a plataforma, seja ela qual for, em razão de qualquer problema que você tenha passado, seja questão financeira, seja um tratamento do motorista em desacordo com aquilo que você espera, seja um item que foi esquecido no veículo, eu penso que sempre o contato direto na plataforma, ele é necessário. Até porque essa informação que você vai registrar diretamente à plataforma, ela pode ser utilizada futuramente em um eventual procedimento, sem prejuízo de nós acreditarmos que a plataforma pode, de forma espontânea, reconhecer aquele problema, processá-lo e dar a ele um encaminhamento devido. Então, como primeira estratégia, eu sempre recomendo aos alunos, clientes, que haja essa tentativa prévia com a própria plataforma. Caso a plataforma não responda, ou a resposta não seja de acordo com aquilo que você deseja, ou seja, a plataforma não deu a devida seriedade ao caso relatado, nós temos outras alternativas que são possíveis, para além do judiciário. Nós temos, por exemplo, a plataforma que é mantida pelo governo federal, chamado consumidor.gov. Nela, você processa a reclamação de forma eletrônica e gratuita, e a empresa, o fornecedor de serviço, tem o prazo máximo de 7 dias úteis para responder aquela sua solicitação, dando um encaminhamento devido. Para além dessa plataforma virtual, nós temos os PROCONs,
Aqui no Piauí nós temos, em Teresina especificamente, nós temos pelo menos 4 PROCONs em que eles estão de maneira célere, dando também uma orientação em relação ao que fazer e principalmente notificando as plataformas caso constatado um aumento do número de problemas, como você relata, que é o que está acontecendo. Professor, nesse caso, você até já deu algumas dicas de como a gente pode proceder, né? Mas qual o próximo passo? Eu fui atrás de respostas, eu não tive. Eu tenho que juntar algum tipo de prova, alguma coisa? Perfeito. Inicialmente, então, a gente orienta que haja essa tentativa prévia com a plataforma. Caso essa tentativa não reste positiva, é interessante que o cliente, que o consumidor, reúna tudo aquilo que ele tem em relação a prints de celular, em relação a transações financeiras, em relação a um histórico de conversa que eventualmente tenha sido mantido com a plataforma, para que ele possa, a partir da reunião dessas provas, a partir da coleta desses dados, da entrada, seja em uma plataforma como aqui sugerida, consumidor.gov, seja no PROCON ou até mesmo no judiciário. Então, de forma objetiva, é importante que o consumidor tenha esse discernimento, essa sensibilidade, que cada documento, cada informação registrada é importante. E esse caso da nossa convidada acima, ele se enquadra em danos morais? É uma pergunta interessante. Do ponto de vista jurídico, Mariano, o que nós temos que entender é o seguinte: o dano moral, ele precisa ser avaliado em cada caso, tá? Obviamente que uma análise fria do problema, ela não é suficientemente válida para a gente poder concluir pelo reconhecimento ou não do dano moral. O importante é que, caso haja esse tipo de pedido no âmbito judiciário, que seria o único foro adequado para se processar esse tipo de pedido, é importante que a parte consiga demonstrar que aquela situação, ela trouxe consigo uma gravidade que acabou não ficando apenas, por exemplo, na corrida, que é o caso do relato aqui do programa. Mas é importante, por exemplo, que o consumidor, a consumidora consiga provar que aquilo gerou um transtorno em uma proporção tão grande, seja em razão do tempo que foi perdido com a plataforma, seja em razão de um tratamento que não foi concedido de forma favorável um tratamento pela plataforma, que tenha gerado à consumidora, ao consumidor, um mal-estar, uma dor de cabeça, e isso sim é motivo de dano moral. Professor, a gente fica muito agradecido pela sua participação. Nota: Mariana Alves tentou contato com a Uber e não obteve resposta. A produção do programa de rádio Revista GECOM também entrou em contato, mas não obteve nenhuma resposta. A produção também notificou o PROCON sobre o contratempo e não obteve resposta sobre os casos. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. A nossa primeira dica de estágio de hoje é na área de ciências contábeis. Para essa vaga, você deve estar cursando ciências contábeis a partir do 5º período. Possuir conhecimento básico em Excel, Word, PowerPoint, redação e ter disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta no horário de 8 às 14 horas. Esse estágio possui uma bolsa-auxílio de R$ 1.125, mais o auxílio transporte. Se você ficou interessado, mande seu currículo histórico acadêmico para o e-mail cieteresina@gmail.com com o assunto Estágios em Ciência Contábeis T. A próxima dica de estágio é para você que está cursando psicologia, gestão de recursos humanos ou administração. Você deve possuir conhecimento intermediário de informática, disponibilidade para trabalhar no turno da manhã e, se você possuir experiência com processo de recrutamento e seleção, será considerado um diferencial. Essa vaga possui uma bolsa estágio. Se quiser concorrer a ela, mande seu currículo para o e-mail seleção.jet@gmail.com com o assunto estágio em RHT. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. O primeiro turno das eleições de 2022 ocorrerá no dia 2 de outubro com a disputa para os cargos de presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. No quadro
Política é a saída de hoje. Vamos abordar sobre o sistema eleitoral, tendo como foco o sistema majoritário utilizado atualmente no Brasil. Para este momento, convidamos mais uma vez o professor Robert Bandeira, sociólogo político, mestre em políticas públicas, doutorando em sociologia, coordenador de pesquisa, extensão e internacionalização e professor da Estácio Teresina. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso quadro Política é a Saída. Uma satisfação, Carlos, dividir esse microfone aqui com você. Professor, esclareça aos nossos ouvintes o que significa o sistema majoritário utilizado atualmente no Brasil. A primeira coisa que a gente tem que verificar, Carlos, é o que é esse sistema majoritário, né? O sistema majoritário, como o próprio nome já diz, né, de maior, né? O major, né? De majorar, seria a questão do aquele que tem mais votos. Mas a gente observar o que é maioria também vai partir da ideia da legislação. Por exemplo, na Argentina, é maioria se um candidato tiver 40% dos votos com uma distância de 10%. Ele ganharia, por exemplo, no primeiro turno. Já na Nicarágua, 35% é uma maioria. Ele já ganharia no primeiro turno. Então, no Brasil, nós temos uma ideia de maioria que são maiorias. Nós temos duas maiorias. No Brasil, nós temos a maioria simples, que é aquela que eu posso ganhar de um outro candidato com apenas um voto. E tem uma maioria absoluta. No Brasil, ela é medida de 50% dos votos mais um voto. Então, a gente tem essa maioria no Brasil. O sistema majoritário no Brasil, ele pode ser, então, absoluto ou de maioria simples. Qual a diferenciação entre esse sistema majoritário e o sistema proporcional? Como o proporcional já não ganha o candidato que tem mais votos. Como eu falei anteriormente, o majoritário que tem mais votos. O proporcional são os partidos que têm mais votos. Então, para pegar a noção do proporcional, o proporcional, como o próprio nome já diz, é uma proporção. Então, eu vou dividir, por exemplo, eu tenho um cálculo, né, que eu chamo de coeficiente eleitoral. Na verdade, não eu, né? Está na Constituição. Coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral, ele é um cálculo que eu vou colocar votos válidos dividido pelo número de cadeiras que estão em concorrência. Então, aí a maioria pertence ao partido. Eu vou ter que pegar, uma vez que eu tenho essa cota eleitoral, eu vou colocar coeficiente partidário. Vai ser igual ao número de votos de partido dividido pelo coeficiente eleitoral. Ou seja, eu vou ter a quantidade de cadeiras, inicialmente, que aquele partido vai ter para vereador, por exemplo. É confiável? É viável para o Brasil esse sistema majoritário, professor? Sim, é viável e ele funciona tanto no executivo como funciona também no legislativo. A viabilidade tem se demonstrado a partir daquilo que a gente consegue verificar durante a história, né, dos acontecimentos que a gente tem visto, por exemplo, de 88 para cá, né, pegar aqui a questão democrática, né, de 88 para cá a gente tem utilizado isso bastante, né, e o sistema em si tem funcionado perfeitamente, o sistema em si, né. Quais são os cargos que os concorrentes no sistema majoritário e com o sistema eleitoral? Quais são esses cargos que os concorrentes no sistema majoritário podem fazer um paralelo com o sistema eleitoral? Um primeiro ponto, Carlos, para a gente observar é a regra, como eu falei agora há pouco, né? De um modo geral, no mundo, a gente pode observar o majoritário tanto para o legislativo quanto para o executivo. A gente pode, por exemplo, na Inglaterra, os deputados, né, os parlamentares da Câmara dos Comuns, eles são eleitos por voto majoritário. Já no Brasil, não. No Brasil, os parlamentares, no caso de deputados e vereadores, por exemplo, são por sistema eleitoral proporcional de lista aberta. Então, no Brasil, os cargos que utilizam o sistema majoritário são senadores, legislativo, prefeito, governador e presidente
para o executivo. O que tem aqui, como é que são usadas essas maiorias, por exemplo, no Brasil? No Brasil, as maiorias são utilizadas para senador, maioria simples. Ganha aquele senador que é mais votado. Se foram 2 vagas, os 2 mais votados. Numa cidade com menos de 200 mil eleitores, eu tenho apenas um turno. Ou seja, vai ganhar o prefeito, por exemplo, que tem a maior quantidade de votos. Nem que seja mais um. E aí tem uma questão. Qual é a questão? Por exemplo, vamos supor que o que ganhou com 34% dos votos. Os outros ficaram com uma parte bem maior do que 34%. Então, o que acontece? É uma crítica que se faz a esse sistema de lista aberta, porque acaba que a menor parcela da sociedade não escolheu, uma pessoa que vai ficar 4 anos. E a maior parte teve seu voto perdido, entre aspas, né? E no decorrer das eleições, professor, com esse sistema majoritário, são feitos os acordos políticos, são feitos as alianças políticas justamente para proporcionar uma melhor visibilidade, de certa forma, ganhar o sistema, as eleições que são concedidas no período eleitoral. Aí são as alianças, né? Eles vão buscando alianças em torno de nomes, né? Neste momento agora, a gente está vendo uma segunda pesquisa que foi feita aqui no Piauí, onde mostra o Silvio Mendes em primeiro lugar. E o Rafael Fonteles, que é o candidato do governo estadual, está em segundo, né? E o Silvio Mendes, candidato do Ciro Nogueira. Então, o que a gente observa com esses dois? Eles estão viajando todo o estado, conseguindo alianças dos prefeitos, e até uma questão, se você me permite colocar, é que muitas vezes a gente observa muito de cima para baixo nas eleições, mas de fato as eleições elas se dão de baixo para cima. Todo mundo procura os prefeitos, porque os prefeitos têm um controle maior nas cidades. E aí acaba que os votos das cidades ajudam a eleger deputados, ajudam a eleger o presidente, os governadores. E o prefeito tem essa força maior do município e muitas vezes tem também uma aliança com o presidente da Câmara, com os vereadores, justamente para proporcionar uma melhor, podemos dizer, uma melhor segurança durante o seu pleito eleitoral, professor. Sim, é uma aliança durante as eleições. Após as eleições é o que a gente chama muito aqui, às vezes no Piauí chamam de bancada, né, do governo, né? A gente chama na ciência política de coalizão, né? É uma forma de você ter a governabilidade. Eu tendo a maioria, eu tenho como governar. Professor, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no quadro Política é a Saída. Muito obrigado pelos esclarecimentos. São informações importantes para os alunos da Faculdade Estácio Teresina e também para todos os ouvintes. Eu quero deixar esse espaço final para as suas considerações finais. Queria só pontuar, pessoal, que nesse momento de eleição é muito importante que a gente verifique, né, quem é quem. Que candidato é que você vai votar e o que o seu candidato realmente representa. Observe para as práticas deles, né, o que eles fazem de fato. E fica a pergunta, o que eles fazem é o que realmente te representa? Pergunta fica no ar. Muito obrigado pela participação de todos, professor Robert Bandeira, convidados e entrevistados. Então, estamos encerrando mais um programa. Mais uma edição do programa Revista AGCOM. Essa edição teve produção de Antônio Pedro, Bianca Rafaela, Carlos Santos, Maria Eugênia, Mariana Alves, Mariana Santana e professor Robert Bandeira. Trabalhos técnicos e direção de Bernardo Silva, supervisão geral de Tiago Melo e coordenação geral de Mariana Alves. A todos um ótimo dia e até a próxima. Rádio AGCOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina.